Agora, pela Rádio FUMEC Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. Estamos começando mais uma edição do programa Qual é a Sua Ideia? Aqui conosco o doutor em administração Marcelo Ângelo, título conquistado na Universidade FUMEC. O Marcelo, ele trabalhou com o tema comportamento do consumidor, emoção negativa em preço e impacto na lealdade. A sua defesa aconteceu recentemente, no dia 9 de julho de 2015. Professor Gabrichi, vamos conversar com o Marcelo então? Claro, vamos conversar com o Marcelo, lembrando aos ouvintes que esse programa é um programa que integra um projeto de pesquisa, design instrucional e inovação das metodologias de ensino, patrocinado pela Universidade FUMEC e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. E o Marcelo está aqui. Eu gostaria que o Marcelo nos desse uma visão geral a respeito da sua tese e qual é a sua tese nesse caso. Bom, inicialmente agradecer o convite, para poder divulgar um pouco do trabalho que foi desenvolvido aqui na FUMEC. Pois bem, eu trabalhei em justiça em preços. O impacto da emoção negativa na lealdade do consumidor a uma marca. Eu fui estudar o momento em que o consumidor, ao adquirir um produto, ele se depara com uma condição pouco agradável. Ele vai encontrar ali uma percepção de injustiça, ou seja, foi fazer uma compra, de repente vê que o preço não é aquilo que ele esperava, é pego de surpresa e aquilo vai gerar uma emoção negativa. Essa emoção negativa, ela se divide em duas praticamente, duas análises. Uma análise da qualidade, na percepção da qualidade, outra da percepção do valor. Isso que vai levar à satisfação do cliente. E nessa satisfação, identificar se a lealdade poderia ou não ser afetada. Marcelo, é sempre um trabalho muito complexo quando você tem que lidar com a emoção do consumidor. Porque no passado era até um pouco mais fácil, quando a gente pensava consumidor, relacionava imediatamente a questão do preço. Hoje entra um fator que não tem uma clareza da sua explicação, que é a questão do valor, percepção de valor. Quais os autores hoje que te ajudaram a trabalhar, a gerar uma consistência dos seus pilares teóricos, para que você pudesse discutir isso na sua tese? A observação feita pelo senhor é perfeita. Justamente que no passado, só voltando um tempo aqui atrás, as empresas tinham o costume de traçar as estratégias de preços baseadas em custos. É uma coisa interna da empresa, ela não está olhando para fora. Com o decorrer do tempo, elas passaram a se preocupar mais com o mercado e começaram a fazer estratégias baseadas em mercado. Mas o grande ponto é esse. É estratégia de precificação baseada no valor percebido. Quando o cliente percebe o valor do que ele está comprando, ele está disposto a pagar mais, ele está disposto a investir mais no seu produto. Então, tem um relacionamento muito importante com a linguagem que está sendo desenvolvida. Tem dois autores básicos que me orientaram nessa caminhada. O primeiro foi a professora Verônica Feder Maia, da Universidade Federal Fluminense, onde ela tem feito alguns trabalhos relacionados a isso, essa percepção de justiça. Ela desenvolveu um modelo muito interessante, que são os antecedentes e os consequentes da percepção da injustiça em preço na visão do consumidor.
e um outro professor de Chicago, chamado Kent B. Morrow, que ele também já vem desenvolvendo isso na década passada, esses conceitos, valor percebido, compras, que serviram a base inicial para o meu trabalho. Agora é importante ressaltar também que, embora eu tenha usado esses dois autores muito importantes, e tem vários outros, lógico, inclusive o modelo de Fornell, né, que foi utilizado, o início do meu projeto todo ele teve na vida profissional, né, quando eu identifiquei a chance de fazer esse trabalho e que eu tive que estudar esses autores para um projeto que eu fui desenvolver. Muito bem, Marcelo. Eu gostaria de saber se na sua pesquisa e dentro da sua ideia de tese de doutorado, se você chegou a fazer alguma análise de neuromarketing, de sense-making para o estudo do comportamento do consumidor, bem como se esse comportamento do consumidor ele só é afetado por aspectos emocionais ou se há uma correlação ou um meio termo entre emoção e razão. Uma das diretrizes que eu tomei no meu trabalho foi exatamente emoção. Compra é emoção, segundo os autores que eu estava trabalhando. Então, a partir do momento que você identifica o potencial de uma compra, você está teoricamente emocionado pela compra, pela aquisição de um bem, principalmente quando é um bem que você almeja há muito tempo, né? Então, eu parti muito pela questão da emoção, principalmente no sentido da emoção. Perfeito. Uma curiosidade que eu sempre tenho é com relação a procedimentos metodológicos, porque esse é sempre um grande desafio, né? A gente conclui a parte bibliográfica, as referências que estão ali, as fontes confiáveis, mas na hora de pensar, e agora eu tenho que buscar os meus dados primários. Como é que isso foi para você? Como é que você estabeleceu a sua metodologia de pesquisa? E o que para você surpreendeu ou não surpreendeu do ponto de vista dos resultados? Eu tive uma boa dúvida nesse processo. Ou se eu faria uma pesquisa em campo mesmo, com o consumidor, ou se eu faria utilizando ferramentas da web. Eu optei por fazer no tete-a-tete com o consumidor, até para ver um pouco o seu comportamento no dia a dia. Então, elegi o local da pesquisa, né? Foi feito todo o questionário e foi aplicado diretamente com as pessoas. Eu trabalhei na questão do combustível, porque o combustível hoje ele afeta muito a vida das pessoas. Ele representa aproximadamente 30% do gasto de uma família, né? Em relação à renda, é combustível. Então eu tinha que identificar no ponto, né? Foi feito um trabalho dentro de um posto de combustível em Belo Horizonte, das pessoas que estavam lá circulando, utilizando algum serviço desse posto. Eu acho que o grande detalhe o grande detalhe da minha pesquisa, respondendo a pergunta, é que a percepção de injustiça realmente leva a emoção negativa, ou seja, a pessoa fica com raiva. Do que eu descobri, e utilizando um pouco a professora Verônica, ela falava que a raiva poderia ser quebrada em vários tipos. Raiva, aborrecimento e assim vai. Eu descobri que quando a pessoa, nesse segmento, ela se sente injustiçada, para 87% das pessoas elas ficam aborrecidas. O aborrecimento é um comportamento que já vem inerente. 70% ficam indignados. Aproximadamente 60% tem a raiva em si. Então, foi um descobrimento, porque o próximo passo de futuros artigos que eu vou escrever é qual o momento do rompimento, né? Será que se eu estou aborrecido eu já vou romper com isso? Se eu fico indignado... Quantitativa a sua? Foi uma pesquisa quantitativa, né? E como conclusão, que era identificar se a satisfação impacta, a pessoa
quando tem emoção negativa, ela não fala assim, minha lealdade acabou. Não. Para chegar no contexto da minha satisfação, eu vou na minha cabeça, no meu modelo mental, eu vou fazer duas análises. Se a qualidade está me satisfazendo ou se o valor percebido está me satisfazendo. Existe uma relação inversa entre emoção negativa, percepção de qualidade e percepção de valor. Ou seja, quanto maior a minha emoção, menor a minha percepção de valor, menor a minha percepção de qualidade. E uma relação direta entre qualidade e valor percebido com satisfação. Então, a satisfação, para a minha satisfação ser atingida, para eu ficar insatisfeito, o meu modelo mental vai me falar o seguinte: a minha qualidade e o valor percebido já estão afetados para baixo, porque existe uma relação direta. E para a lealdade final ser afetada, a minha satisfação tem que estar afetada, principalmente baseado em dois modelos, em dois itens: qualidade e valor percebido. A emoção com satisfação, ela não se fala diretamente. Então, para eu ter minha satisfação afetada, meu modelo fala entre qualidade e valor percebido. Muito bem, essas são as ideias do Marcelo Silva Ângelo Ferreira. Marcelo, eu gostaria de saber quais foram e quais são os resultados pessoais e profissionais do doutorado na sua vida. São muitos. Inicialmente, como eu disse, o projeto do mestrado e doutorado, eles nasceram da minha vida profissional, onde eu vi um fato, eu vi um caso acontecendo e eu optei por estudar até achar as opções, né? Em relação ao meio acadêmico, hoje eu trabalho com escolas, sou professor de pós-graduação e MBA, tá? Desde 2008, quando terminei o mestrado. E profissionalmente, como eu sou empresário, eu gosto muito de aplicar essa técnica que eu usei no meu doutorado no meu dia a dia. Ou seja, eu busco a lealdade do cliente via satisfação, sempre no dia a dia do meu trabalho. Muito bem, então unindo o útil ao agradável. Com certeza. E a sua percepção do doutorado na Universidade FUMEC? Valeu a pena? A FUMEC é uma casa, né? Eu me graduei aqui, voltei para terminar o doutorado. Eu acho que a FUMEC hoje é uma escola de ponta. A FUMEC está muito bem preparada, muito bem, com um corpo docente perfeito, muito dedicados estruturalmente, academicamente, e não deve nada a nenhuma escola, no meu ponto de vista. Vou agradecer aqui então a presença do Marcelo Ângelo, doutor em administração pela Universidade FUMEC. O ouvinte pode participar do nosso programa e o professor Gabriche vai dar a dica ali de como é que pode participar. Para isso, basta nos enviar um e-mail pelo seguinte endereço: qual é a sua ideia, @fumec.br. Obrigado, pessoal.